seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. A nossa convidada de hoje é psiquiatra e ela ajuda também na formação de novos profissionais e atua com dedicação no consultório. Nós vamos conversar hoje com a Adélia Miranda. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no Conversa Diária, né? Costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigas e queremos saber tudo sobre essa questão da saúde mental e, claro, também, né, um pouco sobre a sua história. Seja bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço o convite, né? Eu acho que está ligado à minha profissão, a questão do dividir a história, dividir conhecimento. Então, né, meu nome é Adélia, eu sou psiquiatra. E como é que a medicina entrou na minha vida? Vamos começar na minha infância, né? Os meus pais eram professores. A minha mãe era professora primária, o meu pai era professor de história. Ele trabalhava com comércio de cereais também, mas ele tinha uma paixão por dar aula. E desde então, a educação era uma coisa muito importante. Toda possibilidade de crescimento, de conhecer o mundo, ela viria através da educação. Minha mãe sempre gostou muito de artes, de música, de conhecer as coisas. E a medicina, né, foi um desejo que veio da adolescência, porque eu senti que eu podia unir as coisas, né? A minha vontade de estudar biologia, de estudar o funcionamento das coisas e a minha vontade de me comunicar, né? Que ela parece que é inata, né? Eu brincava que eu falava demais e brinco demais com todo mundo. Então, assim, para você fazer medicina, querendo ou não, você precisa estudar muito antes, tá? E você tem um controle de tudo aquilo que você estuda. E a hora que você chega na faculdade, você é avisado que não vai ter mais esse controle. Porque o conhecimento cresce dia a dia. Você vai ter que permanecer estudando, porque as coisas mudam. E ainda mais na saúde mental. Os conceitos mudam, né? A adaptação das pessoas ao mundo muda. Foi um pouco assustador, ao mesmo tempo libertador. Eu não tenho assustador, assim, pra gente entender, e libertador também. Eu nunca vou parar de estudar. Imagina isso para um estudante, na transição, décadas de 80 e 90. E ao mesmo tempo libertador. Eu não preciso saber de tudo agora. Eu preciso saber aonde buscar conhecimentos, priorizar isso na minha vida, né? Então, daqui até o dia que eu me aposentar, eu preciso ter um tempo para continuar estudando, para aprender coisas novas, senão eu não vou mais conseguir trabalhar de uma maneira efetiva. E quem sabe o dia que eu me aposentar, eu vou ter que estudar outra coisa ainda, porque isso está incorporado na minha vida. E isso é libertador, porque eu posso dividir conhecimentos. Eu posso aprender coisas novas a cada momento. E isso é muito importante. A senhora menciona que sempre foi uma comunicadora, né? De alguma forma. E aí, no caso, a senhora tem mestrado em distúrbios da comunicação, correto? Sim. Gostaria que a senhora também comentasse a respeito e de que forma contribui na sua área, em especial na psiquiatria. Então, na realidade, sim, né? Desde que eu me formei lá na FAMEMA e depois eu fiz a residência lá também, estava num movimento de ebulição em relação à questão da educação. Então, era o momento que estavam sendo treinadas as primeiras equipes do país para as metodologias ativas de ensino, onde esperava-se que o aluno aprendesse com a prática. Tá? Então, claro que tem que ter uma carga teórica extensa, mas ele ia observar os atendimentos na prática. E aí, eu vim para Bauru. Eu fiquei um tempo me dedicando prioritariamente à área clínica, mas eu nunca me afastei totalmente da atividade docente. Então, na Secretaria de Saúde, eu fazia capacitação para os meus colegas, mas eu vi uma necessidade de formalizar isso. Só que eu não queria fazer um mestrado, ter o título por ter. Apesar de ser um mestrado acadêmico, eu queria fazer alguma coisa que eu trouxesse para a minha área. E o que tinha de extremamente interessante em Bauru na época? O curso de fonoaudiologia, né, nas vertentes de comunicação, dentro da USP. E qual que é a minha dissertação do mestrado? Eu queria fazer uma correlação se pessoas com disfonias, com dificuldades de fala, funcionais, sem uma base orgânica como causa principal, teriam um nível maior de ansiedade e depressão. E a ansiedade era o carro-chefe do meu trabalho na época. Então, existe, tá, essa correlação.
E foi o enfoque que eu dei para o mestrado, que eu achei assim interessante trabalhar a ansiedade com estudantes, com professores, com o público geral. E é uma coisa que eu trabalho até hoje com os alunos, né? Interessante. E uma outra questão também, que a senhora foi uma das primeiras a receber treinamento, é o PBL. Isso. PBL, né? Gostaria que a senhora comentasse a respeito, né? E a importância também desse momento na sua carreira. Então, eu comecei falando, né, assim, de ser apresentada para uma realidade em que você ia ter que estudar o tempo todo e que você não tem um controle do conhecimento. Aliás, assim, informação é diferente de conhecimento. O conhecimento é quando você aplica a informação recebida e você sedimenta e procura informações novas. Quando eu entrei na faculdade, a gente falava em método tradicional de ensino. Então, você tinha uma disciplina de anatomia, uma disciplina de fisiologia, uma disciplina de farmacologia, tudo bem separado, e só da metade para o final do curso que você ia integrar esses conhecimentos na prática clínica. A metodologia ativa, ela pensa de uma forma diferente. Desde o início do curso, o aluno ele vai receber problemas, tá, que é montado por uma equipe específica, o especialista na área, e que ele é levado a raciocinar, que vai desde a política pública de saúde, onde esse problema é atendido, né, onde essa queixa é atendida, até toda a questão de embriologia, biologia, farmaco, clínica, fisiologia, anatomia, de uma maneira integrada desde o primeiro ano. Isso era uma coisa muito inovadora e às vezes assustadora. Doutora, até para fazer um parênteses, para quem está nos acompanhando, o significado do PBL que foi na FAMEMA? É a problematização de ensino, tá? Bom, na época, né, assim, a FAMEMA, que é uma faculdade pequena na época, em Marília, né, uma cidade do interior, algumas pessoas entraram em contato e tiveram contato com a metodologia que começou a nível de mundo na Universidade de McMaster, no Canadá. Veio uma pessoa, na época, o Branda, né, Dr. Branda, veio do Canadá para fazer o treinamento na FAMEMA. Aí o pessoal, tem uma rivalidade, tem um pessoal de Curitiba que fala... Não, começou na FAMEMA, nos anos 90, era um projeto piloto, e isso cresceu até a nível de país. Isso permanece na FAMEMA, é 100% metodologia ativa, né? Algo entre 2023 e 2026, todas as faculdades de medicina do país vão ter que aderir a essa metodologia em maior ou menor grau, mas eu participei das primeiras turmas. Então, assim, eu participei do momento do susto, né? Era tipo, isso vai funcionar? Como vai funcionar? Mas foi uma coisa muito interessante e está muito ligado à maneira em como eu acredito o ensino da medicina hoje. Eu não consigo muito conceber que alguém que não tenha contato com a prática consiga ser docente. Como também, né, uma vez numa aula de pós-graduação, veio uma máxima assim do tipo, fora da ciência não tem docência. No sentido de que você deveria ter publicações, eu me assustei um pouco com isso. Até que falou assim, mas espera aí, né? A ciência acontece quando cada profissional registra o seu trabalho, que vai desde a necessidade de você registrar num prontuário de maneira adequada a sua prática, até você registrar para que outro colega possa usar isso de maneira didática. Então, fazer isso de uma forma integrada me parece a medicina que eu sonhei, tá? E é uma coisa que eu não tenho vontade de parar de fazer por enquanto. Então, interessante. E até aproveitando, a senhora mencionou sobre a docência, é algo que também que é uma prática do seu cotidiano. Sim. Né? E gostaria que mencionasse também a importância dos alunos ter, né, esse cuidado, e a senhora que tem essa vasta experiência, compartilhasse quais são os ganhos também que todos, né, acabam tendo. Então, eu acho que assim, olha, o ganho é bilateral do aluno, porque ele vai ter contato com a realidade do sistema de saúde, tá? E do sistema de saúde, porque existe uma coisa que eu acreditei sempre. A hora que o aluno vem e ele se sente privilegiado por ter contato com aquele paciente, é claro que ele tem que ser preparado antes, né, da questão ética, o sigilo e o cuidado. Se os profissionais que estão na rede pública olharem com cuidado, eles percebem que o aluno
vai tratar com muito cuidado cada paciente. Isso contribui para um crescimento bilateral. O aluno ele tem uma gratidão e um cuidado a hora que ele se aproxima. E isso é muito importante. Ah, entendi. Até aproveitando também esse gancho da rede pública, quais são os principais desafios no seu olhar, na sua visão, com a sua experiência, inclusive, né, para quem atua com a psiquiatria na rede pública? Olha, eu acho que a gente está num momento de crescimento contínuo, tá? A gente tem uma demanda muito grande. Existem áreas que estão razoavelmente bem contempladas com os projetos da rede pública, se bem que a gente precisaria de um número maior de pessoas atuando. Eu acho que existe como desafio, existe uma aceitação maior da participação das universidades. A gente tem em Bauru 2 universidades numa tentativa louca de se integrar, né? E existem algumas áreas que ainda são carentes de bons projetos. A gente até comentou, pincelando antes da gente começar o bate-papo, em relação à adolescência. Mesmo a literatura diz, né? A adolescência, se a gente não tomar cuidado, ela cai num limbo. Quem vai atender esse adolescente? Então, assim, até os 18 anos, em relação à saúde mental, ele está no grupo infanto-juvenil. A partir dos 14, quando a gente está falando da clínica, ele já é considerado adulto. Quando na realidade existe uma especialidade própria, que é a ebiatria, para tratar de adolescente. Então, a gente precisa ainda de um bom projeto que integre e forneça tratamento na totalidade, para as questões específicas da adolescência. Doutora, é importante desmistificar e ter o conhecimento sobre a questão da saúde mental, até porque, para que a frase, depressão é frescura, ela venha se dissolver, no contexto social? Então, eu acho que além da depressão é frescura, então precisa esperar o tempo da criança, que é outra coisa que a gente precisa demais desmistificar, tá? Então, a criança tem o tempo adequado para andar, ela tem o tempo adequado para falar, ela tem o tempo adequado para se socializar e se interessar. E a gente percebe hoje autistas sendo feito diagnóstico na vida adulta. Aí, não existe autista na vida adulta. Não existe autismo que tenha começado na vida adulta, mas tem aquele que não foi percebido na infância. Não existe um quadro psicótico que só se estabelece na vida adulta, mas existe aquele adolescente excessivamente isolado, que não foi percebido no início da adolescência, que ele não cumpria os marcos de adaptação social. Então, a gente precisa ter um outro olhar para o que é saúde mental, tá? E assim, não é frescura, não esperar o tempo, porque não vai existir uma mágica que vai passar isso, tá? As dificuldades têm que ser percebidas não para que os indivíduos sejam estigmatizados, mas ao contrário, para que eles tenham a possibilidade de receber um tratamento adequado, um estímulo adequado para se adaptar socialmente o mais próximo possível, o mais adequadamente possível. Isso é muito importante. E como que a senhora vê que a sociedade ela tem visto, essa questão da saúde mental nos últimos tempos? Então, eu acho que atualmente a gente tem um número maior de procuras. A sociedade como um todo está procurando respostas. Eu acho que passamos por uma fase onde a gente precisava divulgar as dificuldades, tá? E agora a gente tem visto uma grande procura e a gente está precisando de um número maior de profissionais, um número maior de serviços, porque a sociedade procura respostas, ela procura uma sensibilidade com as suas queixas. Pode-se entender, então, que está havendo uma quebra do preconceito em relação à busca dos cuidados e com os profissionais também? Sim, eu sinto que sim. A gente precisa de um número maior de respostas. E quais diferenças, então, no caso, a gente pode entender entre os casos de atendimento no consultório da senhora, e também com os atendimentos no ambiente do serviço público? Quais são essas diferenças? Eu acho que é a possibilidade de chegar. Então, a hora que o paciente chegou numa clínica privada, ele espera por isso, um atendimento individualizado, que ele seja ouvido e que ele tenha uma resposta individualizada.
nem tudo são flores, né? A gente precisa pôr as dificuldades. Eu acho que existe um preço, e isso é difícil, às vezes não muito acessível. Aí, invariavelmente, a gente precisa de uma equipe multiprofissional, eu preciso do serviço de um psicólogo, de um terapeuta ocupacional, a gente precisa se integrar, conversar, e às vezes isso é dificultoso, é financeiramente difícil para o paciente. Na rede pública, às vezes o paciente vai ter um acesso maior a isso do que a saúde suplementar ou mesmo a medicina privada. Só que ele vai ter acesso se ele consegue chegar à porta de entrada. Então, a gente vê filas de espera muito grandes, tá? Existe uma controvérsia, né, do atendimento em grupo na rede pública. Eu acho que ele ainda precisa ser melhor entendido. Ele não é de todo ruim, mas precisa existir uma identidade na formação dos grupos dos pacientes. A gente fala que precisa ter uma identidade de grupo. O que essas pessoas estão reunidas ali? Não é só para ganhar tempo. Mas então eu preciso ter ou o grupo de adolescentes, ou o grupo de adultos, ou o grupo de bipolares, ou o grupo de esquizofrênicos, ou o grupo de várias patologias de quem frequenta determinada escola. Eu preciso ter um elemento de identificação para que as pessoas possam identificar-se entre si e a gente conseguir trabalhar para uma melhora e adaptação. Até aproveitando sobre a questão da identificação, né? Quais são os principais transtornos mentais que a gente consegue, assim, identificar, né, na população e como também ajudar as pessoas? Eu vou pedir para a senhora segurar um pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Certo. Tá bom? E você continue com a gente, não saia daí, voltamos já. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é sobre saúde mental. Estamos falando com a psiquiatra Adélia Miranda. Doutora, antes do nosso intervalo, perguntei para a senhora quais são os principais transtornos e também como auxiliar e ajudar, né, a sociedade, as pessoas. Gostaria que a senhora detalhasse a respeito, né, e depois vamos prosseguir aqui também sobre a questão química, enfim, né, com mais detalhes, tá bom? Vou tentar dar uma resumidinha para você. Então, imagina assim, ó, de meio até 5% da população adulta, isso nível mundial, vai ter pelo menos um episódio psicótico ao longo da vida. Naquele momento, a pessoa perde a crítica de realidade. Ela acredita em coisas que não estão acontecendo, ou ela tem uma tendência à ação com agressividade, ou às vezes algumas pessoas se retraem. Param de se cuidar, se isolam do mundo, certo? Isso pode ser um episódio isolado, ou ele pode evoluir como um quadro psicótico persistente, com perspectiva de melhora variável, com tratamento medicamentoso e tratamento de reabilitação psicológica e terapia ocupacional, para que a pessoa consiga ter uma vida dentro da média de normalidade. Namorar, casar, trabalhar, cuidar da vida. Isso pode acontecer em qualquer fase da vida? Geralmente na idade jovem, tá? O pico de aparecimento é na segunda década de vida, certo? Um pouco mais do que isso, por volta de 15% da população vai ter, em algum episódio da vida, um sintoma de um episódio de depressão ou de ansiedade, ou antes. Como é que você entende a depressão? Clinicamente falando, a depressão, ela precisa ter sensação de humor deprimido, tá? Mas não é uma tristeza reativa. Triste eu posso ficar perante uma perda, você também, qualquer pessoa. A pessoa tem uma sensação de menos-valer, de incapacidade, dificuldade de realizar coisas e principalmente a dificuldade de sentir prazer nas pequenas coisas. Como é que a gente entende a ansiedade? A ansiedade não é só uma preocupação. Ela é uma sensação patológica de desconforto, acompanhada de uma sensação de hiperfuncionamento do sistema autônomo. Então a pessoa está sempre em estado de sobressalto.
uma preocupação constante, sem que exista um motivo real, ou com proporções elevadas para um estímulo pequeno. Não é a mãe que está preocupada com o filho, é a mãe que não dorme há 60 dias preocupada com o filho. Acompanhada de uma sensação de retesamento muscular, taquicardia, sudorese, e pode estar acompanhada de alteração do hábito alimentar, alteração do hábito sexual, né, uma diminuição de prazer marcante. Pode ser um episódio isolado e pode ser que esse seja o ponto frágil da pessoa ao longo da vida. Do mesmo jeito que existem algumas pessoas que, mediante alguns estímulos, vão ter uma dor de estômago, essa pessoa pode deprimir ou ficar ansiosa. Ela vai ser tratada com antidepressivo, quando ela tem mais de 4 a 6 semanas de sintomas, mas ela tem que ser tratada também psicoterapicamente, para ela aprender a separar o que é dela. Não, peraí, essa tristeza é minha, né? Não está acontecendo nada que justifique, até para que ela consiga lidar com as próprias emoções. Eu acho importante lembrar que, assim, como é que a gente define saúde mental? Não é um estado de completo bem-estar, porque esse nirvana é complicado, né? Quando tá frio eu quero dormir até mais tarde, mas eu não posso. É a sensação de que eu consigo mobilizar os meus recursos e as minhas forças físicas e psíquicas para resolver os problemas do dia a dia dentro de um conforto. Eu posso chegar ao final do dia cansada, mas eu estou saudável mentalmente porque eu me mobilizei para trabalhar, para produzir e vi o fruto disso. Doutora, em relação também à questão da dependência química, também pode ser um complemento, como a senhora mencionou aí, em algum momento da vida a pessoa pode, né, despertar, né, essa ansiedade, esse transtorno. Essa dependência química também pode ser um fator agravante? Então, a dependência química a gente vai tratar como um transtorno à parte, tá? Mas ela tem algumas bases. Então, existe a base orgânica, a pessoa tem que ter uma predisposição orgânica a isso, tá? Tem pessoas que ingerem bebida alcoólica pela primeira vez e passam muito mal. Dificilmente essa pessoa vai desenvolver uma dependência, ela já não metaboliza ali, né? Existe uma predisposição psíquica também. Imagina aquela pessoa que metaboliza bem, tanto álcool quanto cigarro, e ela nem sabe disso. Para entender a predisposição psíquica, tem um conceito que a gente fala que é do prazer atávico. O ser humano tem alguns prazeres, assim, que são desprovidos de sacrifício. Aquele prazer imediato, comer, que é tão gostoso, né? Um sorvete de chocolate. Sexo, sono e também a ingesta de algumas substâncias químicas que trazem um prazer descompromissado. Existem relatos de uso de bebida alcoólica com o objetivo de trazer prazer desde a Idade da Pedra, tá? É bíblico a questão do vinho, né? Imagina uma pessoa cheia de pressões sociais, com uma predisposição orgânica, em contato com uma substância que lhe dá um prazer enorme, imediato, sem que a pessoa consiga falar assim, não, pera, eu preciso refrear isso, porque pode ser que eu não dê conta da consequência, e além disso, existem outros prazeres. Se você tiver que acordar às 5 da manhã para vir gravar aqui, você vai ter um prazer enorme de ver o seu programa no final do dia. Então, tem pessoas que não conseguem enxergar perspectivas. E essas são as presas muito mais fáceis das dependências químicas de modo geral. E quais são, ou qual é o papel da família em ajudar, né, o indivíduo que está numa situação como essa, né, com problemas mentais? E também, né, além disso, quais dicas a senhora deixa também para todos que estão nos acompanhando, para que consiga identificar e sair dessas situações, ou quando procurar ajuda profissional? Então, acho que a primeira coisa é acolher aquilo que a pessoa está trazendo de realidade dela. Quando eu falar da dependência química, acho que a primeira coisa, quando você sabe que tem alguém da sua família em uso, você acolhe isso e vê como é que você pode ajudar, já sabendo que você vai ter que propiciar uma condição de acolhimento.
Não gostaria que parecesse um ganho secundário, mas é um prazer em troca. Por isso que a gente fala, adolescente tem que praticar esporte, tá? Adolescente tem que ter uma vida social saudável. Ele tem que saber que se ele trabalhar, ele vai conseguir ter prazeres. Isso é importante. Fora isso, a gente tem que estar atento aos sinais que os seres humanos dão e sentem, tá? Você tem que ser estimulado a ampliar sua capacidade de realizar coisas, de produzir, mas dentro de um conforto mínimo. Então, se alguém está te dizendo o tempo todo que não consegue, que está preocupado demais, ou você vê um isolamento, é importante você olhar para essa pessoa, ou uma agressividade, ou reações fora do esperado. É importante que você olhe para essa pessoa e entenda qual que é o desconforto que está causando isso. Uma vez com a saúde mental, né, prejudicada, em prejuízo, doutora, como ajudar a pessoa a sair? Porque muitas vezes ela não consegue se ver, né? Como a senhora já trouxe aqui. Sim. Ela fica nesse sentimento depressivo, que realmente tudo é como se jogasse contra ela. Sim. Não consegue ver prazer nem no acordar. Você vai procurar ajuda imediatamente. E acho que assim, a gente faz campanhas para que até os profissionais da rede básica consigam identificar isso. O profissional da rede básica, ele, olha, não consigo dar conta de ajudar nesse momento, mas percebi, para isso ele tem que ser capacitado para identificar. Vamos procurar um psiquiatra, tá? Vamos procurar ajuda o quanto antes, para que o quanto antes essa pessoa possa ter a sua sensação de capacidade de mobilizar recursos mentais restabelecida. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo do Conversa Diária. Gostaria que a senhora deixasse uma dica, né? Não só dica, mas falar o que quiser, o que estiver no coração para quem nos acompanha. Bom, primeiro eu vou agradecer a oportunidade de dividir conhecimento, que eu acho que só conhecimento só vale a pena se ele é dividido, tá? Ele tem que propiciar mais conhecimento. A outra questão é assim, prestem atenção em si. Prestem atenção nos seus desejos, nas suas sensações de incapacidade e capacidades principalmente, e dividam isso. Vamos prestar atenção nas nossas pessoas queridas e nas nossas pessoas próximas e nas não tão próximas também. Porque a saúde mental te ajuda a crescer enquanto ser humano e é muito importante. Olha, muito obrigada pela sua participação no Conversa Diária. Um momento importante até para reflexão e para buscar ajuda, né, aqueles que precisam, a sociedade em si, quando a gente menciona a respeito da saúde mental, tem que ter um novo olhar para esse novo momento também social, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Desejo tudo de bom para a senhora e fica o convite para retornar aqui para falar conosco mais sobre essa questão importante para todos nós. E a você, claro, eu vou deixando aqui o meu muito obrigada pela sua participação. Espero que você também tenha parado um momento para refletir sobre esse bate-papo, assim como para mim foi muito importante, né? Sempre vem para contribuir momentos como esse, né, que é voltado para a saúde mental. E a doutora hoje, ela trouxe informações importantes para todos nós. Doutora Adélia Miranda foi quem conversou conosco no Conversa Diária, e para você aqui, claro que eu vou deixar o meu muito obrigada por nos acompanhar até aqui, e ficar o convite para o nosso próximo encontro.